Vamos fazer então, doutor Felipe, um balanço do seminário jurídico dos grupos de estudos. Olha, um seminário maravilhoso. Em primeiro lugar, o Hotel Casa Grande no Guarujá, repleto de colegas, absolutamente lotado, público absolutamente satisfeito. Tivemos 2 períodos de estadia, um de domingo a domingo, ou seja, do dia 4 ao dia 11, e outro, um período menor, do dia 7 ao dia 11. No período maior, cerca de 50 famílias já hospedadas, e no período maior o hotel repleto, nenhum quarto vago. Então, um sucesso absoluto, uma honra muito grande receber os colegas, um hotel magnífico, o tempo ajudou. E além disso, uma produção científica maravilhosa. Iniciamos com a eleição do novo coordenador-geral de grupo de estudos, Dr. Pedro Elias. Já era o coordenador, foi o único candidato à reeleição e foi reeleito por aclamação total. Uma gestão exitosa, mais de 16 reuniões de grupos de estudos realizadas, teses apresentadas, e as teses todas foram colocadas aos colegas aqui, que não apresentaram nenhum destaque, sendo todas elas aprovadas por unanimidade, inclusive uma tese fundamental que foi elaborada pela diretoria da associação a respeito da reforma da Previdência. Esse texto servirá de base, inclusive, para que a CONAMP sustente os nossos pontos de vista perante o Congresso Nacional nesse difícil momento institucional que se avizinha. Então, uma produção científica muito importante realizada aqui no Congresso. Além disso, nós tivemos um congresso absolutamente prestigiado, com o salão de eventos lotado, inúmeros colegas assistindo, e no primeiro dia nós contamos com a abertura do nosso procurador-geral, doutor Ismânio, e depois 3 palestras magníficas. Primeiro, do ex-ministro da Advocacia Geral da União, Fábio Medina Osório, uma das maiores autoridades brasileiras em improbidade administrativa, que proferiu palestra bastante interessante, sucinta e prestigiando o Ministério Público. Na sequência, tivemos também uma palestra muito importante do nosso desembargador Nalini, hoje secretário de Estado da Educação, que também mencionou a importância do Ministério Público e a necessidade de um trabalho permanente em prol da educação e do aprimoramento institucional do Estado de São Paulo e, por que não, do nosso Brasil. Finalizando o dia, tivemos a presença do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que foi integrante do Ministério Público, autor de diversas publicações, professor, e que também proferiu uma palestra importante abordando o momento institucional brasileiro. No segundo dia de palestras, nós tivemos a abertura da presidente da CONAMP, da Federação Nacional das Associações de Ministério Público, da nossa Associação Nacional. Norma Cavalcante trouxe uma palavra importante também nesse momento de crise. Na sequência daquele dia, o deputado Major Olímpio trouxe uma palavra de apoio ao Ministério Público, uma parceria importante, e mostrou a importância de união com as instituições que pensam um Brasil melhor, que são positivas, para que possamos enfrentar esse momento de crise. Também nesse segundo dia, tivemos uma rodada com 3 palestrantes do melhor nível a respeito do novo processo civil brasileiro, iniciando pelo professor Marcato, depois o professor Bedak e finalizando com o professor Arruda Alvim, ou seja, 3 professores que honram as melhores academias de direito. Ambos os 3 hoje advogam com muita maestria, e os 2 primeiros, o Marcato e o Bedak, foram membros do Ministério Público e depois, pelo 5º Constitucional, alçaram a condição de desembargador. Então, experiência muito grande. Esses 2 professores da USP e professor Arruda Alvim, professor da PUC. Palestras magníficas que estarão à disposição dos colegas, pois um material de estudo muito importante. E finalizando no terceiro dia, tivemos também um dia com eventos extraordinários. A abertura do ex-governador Fleury Filho, que foi presidente da associação, apresentou um panorama muito importante, trouxe sua vivência para que possamos enfrentar esse momento institucional delicado. Na sequência, o deputado federal Goulart trouxe uma palavra de alento ao Ministério Público, de apoio, ele que tem sido um membro muito importante do Parlamento a defender o Ministério Público. Depois tivemos
os dois conselhos nacionais presentes, o Conselho Nacional do Ministério Público com o colega Fábio Stica, colega de Roraima, onde foi procurador-geral, foi corregedor, foi presidente de associação e hoje ocupa esse importante cargo. E tem defendido muito os ministérios públicos estaduais e, sobretudo, o nosso Ministério Público de São Paulo. Depois, o conselheiro Arnaldo Rossepian, que ocupa a vaga que nós já ocupamos lá no Conselho Nacional de Justiça e apresentou a continuidade a um trabalho que nós havíamos iniciado, que é o trabalho da saúde pública, das demandas da saúde, um trabalho muito importante, um papel do Judiciário fundamental nessa questão delicada. Também tivemos duas palestras que impressionaram muito, do nosso componente da diretoria, o colega Nilson Comono, que faz um trabalho extraordinário, tem 3 ações sociais muito importantes, uma na pequena infância com uma creche inovadora em Bauru, depois um trabalho de ressocialização de jovens através do skate, com uma repercussão nacional e, finalmente, um trabalho internacional, trabalho de resgate de vítimas em desastres importantes. Atuou 2 vezes no Haiti e tudo feito voluntariamente. É um trabalho premiado que isso foi exposto aos colegas. E os colegas ficaram tão empolgados que, à unanimidade, pediram que fosse lançada uma menção honrosa que foi feita pela associação e pelos grupos de estudos e será encaminhada à corregedoria para anotação no prontuário desse colega extraordinário. E finalizando, tivemos uma palestra do nosso professor, colega aposentado, Carlos Frederico Coelho Nogueira, que relatou as vicissitudes, os problemas do novo Código de Processo Penal, que apresenta, enfocando sobretudo o juizado de garantias, que apresenta muitos problemas e problemas não só na execução, mas na concepção e na desigualdade entre as partes. Trouxe uma palestra muito importante e nos forneceu o material da palestra que será compilado num livro e será encaminhado pela Associação à Classe. Portanto, nós encerramos aqui um seminário muito importante na parte cultural, também onde tivemos várias bandas musicais em que colegas integram, apresentando shows absolutamente concorridos e um congraçamento muito importante. Então, um evento familiar, um evento do Ministério Público, um evento para o Ministério Público e o Ministério Público que pensa na sociedade. E todos poderão acessar o conteúdo dessas palestras via web, via página da Associação Paulista do Ministério Público. Então, estamos disponibilizando um trabalho muito importante no momento em que encerramos a gestão e é uma satisfação muito grande falar aos nossos colegas promotores dizendo que esse seminário significa 4 anos de missão e trabalho cumprido, de missão bem dada e trabalho bem executado. Muito obrigado a todos e que possamos contribuir ainda mais para o Ministério Público e para a sociedade.